Meus queridos, a paz do Senhor, paz perfeita, vos sejam multiplicados da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta para mais uma live e queremos partilhar com você mais um ponto especial da parte de Deus para as nossas vidas, a palavra de Deus que é o nosso amparo, que é o nosso sustento. E eu quero já pedir a você que sempre que estiver nos assistindo, nos marque em nossa live, curta e, se for possível também, se inscreva e marque a sua curtição aí para que Deus possa nos abençoar. Nós queremos alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Deus nos chamou para estarmos partilhando mensagens e vocacionando vidas, chamando pessoas para crer em Cristo Jesus através do seu santo evangelho. E eu quero cumprir essa missão e quero pedir a sua ajuda. Você curtindo, você se inscrevendo aí, você vai fazer com que seja bem divulgado e essa palavra vá bem mais adiante, alcançando mais vidas, tá bom? Então, o texto que nós temos para hoje, permitam-me ler, por favor, está em João, Evangelho segundo escreve João, capítulo 21. Jesus aparece aos seus discípulos nas suas aparições, uma vez que ressuscitado. No texto de João vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1, capítulo 21. Jesus, depois disso, apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago. Na outra versão fala o mar da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o gêmeo ou Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Presta atenção a esses nomes, esses lugares, isso é importante. De Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: vamos pescar? E eles responderam: vamos. E foram com eles. Então foram todos subir ao barco, mas naquela noite nada apanharam. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus perguntou: vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe então Jesus: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira. Anote isso, vai ser importante lá adiante. Uma fogueira com alguns peixes em cima da brasa. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês apanharam. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: vinde comer. Nenhum deles ousavam perguntar quem era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Queridos, é importante falar nesta oportunidade, primeiro sobre esse lugar, Tiberíades, que é uma cidade no norte de Israel, pequena cidade que tem aproximadamente 39.900 habitantes. Ela está situada às margens da Galileia. Falei em instantes que você observasse o porquê Mar da Galileia, ou conhecido também como Lago, o qual é conhecido também como o mar ou Lago de Tiberíades. Foi denominada em honra ao imperador Tibério, ao imperador romano, e é uma das 4
cidades sagradas do judaísmo, é importante salientar isso, junto com Jerusalém, Hebrom e Sefade. Na tradição judaica, ela está associada ao elemento da água, e foi justamente nesse lugar que Jesus escolheu para ter um encontro, ou um reencontro, com uma parte dos seus discípulos, inclusive Pedro. Nós queremos destacar aqui algumas verdades, algumas coisas interessantes nesse encontro de Jesus com os discípulos, também com Pedro, junto ao mar ou ao lago de Tiberíades, e queremos partilhar com vocês. Primeira coisa que nós vamos encontrar aqui é o reencontro com as redes. Os discípulos estavam desanimados porque a situação não era lhes favorável. Eles viram o seu mestre, o seu herói, o seu Senhor cair na mão das autoridades, ser açoitado pelas autoridades, executado pelas autoridades. Jesus havia morrido. É verdade que ele já havia dito que ressuscitaria, mas no momento da dificuldade eles não conseguiram vislumbrar, as suas mentes ficaram como que tapadas, fechadas, os seus olhos como que fechados. E eles então, desanimados, resolveram voltar às suas profissões, ou à sua profissão de outrora. Eles eram pescadores quando Jesus os chamou. E eles têm primeiro um reencontro com as redes. Um chama o outro, diz vamos pescar, o outro vamos, e ambos foram pescar. Aqui nós encontramos uma grande verdade. Primeiro, eles estavam como que cansados por esperar Jesus. Por que cansados por esperar? Porque eles não foram no primeiro dia, eles não foram no segundo dia. Depois que passou o terceiro dia, embora Jesus já havia sido ressuscitado, e eles não tinham a convicção ou a certeza ainda. Depois do terceiro dia é que eles cansaram de esperar e resolveram voltar às suas profissões de outrora. O segundo ponto é, eles têm um começo, pelo menos ao que parece, de um desespero. Começa a bater um desespero. É como, bom, ele disse 3 dias. 3 dias já se passaram, ele não vai ressuscitar ou vai aparecer como ele prometeu para nós. É melhor procurarmos tocar as nossas vidas como antes fazíamos, antes de termos encontrado com ele. E eles voltam ao mar, voltam ao barco, e ali tem um reencontro. Primeiro reencontro não foi com Jesus, foi com as redes. Instrumento de pesca que eles tinham habilidades em fazer, eles voltam a ter reencontro outra vez com as redes. Mas é interessante que a vida com Jesus é uma coisa, sem Jesus é uma outra. E eles, animados, quem sabe, bom, eu sou perito em rede, eu sou perito em barco, eu sou perito em pescaria, pensavam que tudo ia ocorrer como antes em suas habilidades de pescador. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Que frustração, que decepção. É como se eles olhassem uns para os outros e dissessem: realmente o mestre se foi e nos deixou em ruína, estamos acabados. Nem o mar quer alguma coisa com a gente, nem os peixes que antes não passaríamos uma noite sem apanhar nada. E eles estão ali, quem sabe, cansados, decepcionados, frustrados, mas foi só uma noite. A madrugada chegou, o dia raiou, e pela manhã bem cedo Jesus aparece lá na praia. Embora eles não sabiam que era Jesus ainda, embora eles não entenderam ainda que era Jesus, mas eles são deparados, ou se deparam com o mestre à beira da praia. E este é o segundo reencontro. O primeiro reencontro que eles tiveram foi o reencontro com as redes. Dentro do reencontro com as redes, eles têm frustração, decepção, resultados não obtidos. Mas é em meio a esse reencontro com a decepção, com a frustração, reencontro com resultados não obtidos,
é que Jesus aparece e proporciona um grande milagre. O segundo reencontro deles foi com o milagre. Eles que já viram Jesus operar tantos outros milagres, agora eles estariam deparando outra vez com um milagre na frente deles. Porque quando Jesus chega na praia: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Eles: Senhor, temos pescado a noite toda e não apanhamos nada. Nesse reencontro com o milagre, primeiro milagre que eles reencontram, o milagre da voz do Mestre. Eles ouviram e reconheceram que era o Mestre, pois eles chamaram de Senhor: Senhor, havemos pescado a noite toda e não apanhamos nada. No reencontro com o milagre, se reencontraram com a voz de poder e autoridade do Mestre, que diz a eles: lança a rede para a direita do barco. E assim como em uma outra pesca milagrosa que houvera, que eles presenciaram com Jesus, disseram: Senhor, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, lançaremos a rede. Porque eles não bateram de frente com o Mestre, questionando, quem sabe: Senhor, já lançamos aqui, isso aqui já está batido, estamos a noite toda aqui nessas adjacências. Eles não questionaram, porque eles entenderam que estavam reencontrando com o milagre, reencontrando com a voz de autoridade do Mestre. E eles lançaram a rede e o milagre aconteceu. Reencontro com o milagre. Lançaram a rede e agora já não podiam puxar sozinhos, porque a quantidade dos peixes era muito grande. Quando Pedro olha para aquela situação, ele entende que é o Senhor. É o Senhor. Estava despido, cinge-se com a sua capa e se lança no mar e corre para encontrar com Jesus em terra. Os outros discípulos vêm no barco, puxando a rede, trazendo, e quando chegam em terra, eles conseguem tirar 153 grandes peixes. E o milagre foi tão grande que eles puderam presenciar o milagre de duas maneiras. Primeiro, o milagre da pescaria, em um lugar que já tinha batido a noite toda e não terem apanhado nada, agora a rede estava cheia de peixes. Segundo ponto de milagre, ou dimensão do milagre, aquela quantidade de peixes, qualquer rede não aguentaria e se romperia, mas a rede não se rompeu, porque estava tratando-se de um milagre. E Deus é o Deus que faz milagre, é aquele que começou a boa obra e certamente a aperfeiçoará. Então eles se reencontraram, não foi somente com as redes, eles se reencontraram com o milagre, com a voz do Mestre, uma voz de autoridade que deu a eles a condição deles presenciarem, eles verem com os olhos dele um milagre em dupla dimensão naquele exato momento. O terceiro reencontro que eles têm é que quando eles chegaram em terra, já encontraram Jesus com uma fogueira acesa, e havia ali peixe nas brasas, havia também pão, e Jesus chama-os, eles, e diz: traz do peixe que vocês apanharam também. E eles, olhando, não ousavam questionar quem era ele, pois já sabiam que era o Senhor. E miraculosamente eles não perguntavam, porque eles não viram o Mestre pescar, mas já tinha lá na fogueira pão assado em brasas. É aqui que entra o terceiro reencontro. O terceiro reencontro que eles têm é o reencontro especialmente ou especificamente para Pedro, o reencontro com o perdoador de pecados. É sabido de todos que Pedro havia negado a Jesus, conforme nós lemos em Marcos 14, versículo 66. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Ele não negou somente a Jesus, mas negou também a sua origem. Quando perguntaram: és tu Galileu? Ele disse que não.
Pedro também havia negado a sua natalidade. É interessante isto. Ele negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus, quando chega, primeiro ponto que Jesus trata de Pedro, Jesus ele quer tratar conosco naquelas áreas que nós temos dificuldade. Ele trabalha na nossa dificuldade. O objetivo desta mensagem aqui, desta live, é levar você a entender que Jesus quer trabalhar com as nossas dificuldades. Jesus ele trata o pecado, a negação natalícia de Pedro de 3 formas. Primeiro, leva ele à região da Galileia. Tiberíades é uma região da Galileia. E coloca Pedro diante dos discípulos daquela região. Ele negou que não era galileu. Agora está Jesus ali na Galileia, na terra de onde Pedro era oriundo. Segundo lugar, Jesus trata com Pedro diante de uma fogueira. Por quê? Porque foi diante de uma fogueira que Pedro traiu impetuosamente, ou esse impetuoso discípulo, porque Pedro era impetuoso, ele traz Jesus diante de uma fogueira. É só você ler lá no texto, vai dizer que Jesus estava lá dentro sendo julgado, e cá fora estava frio, fizeram uma fogueira para se aquecerem. Pedro também encosta na fogueira ali, está se aquecendo, e chega ali as pessoas que lhes fazem as 3 perguntas, e ele nega a Jesus diante de uma fogueira, pois foi diante de uma fogueira que Jesus resolve tratar com Pedro. E ele faz com que Pedro confirme o seu amor a ele publicamente 3 vezes. Negou 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que estes? E quando ele responde, Jesus dá um direcionamento e uma chamada ministerial para Pedro. O 4º reencontro de Pedro e dos discípulos ali, mas especificamente para Pedro, é o reencontro com a chamada e com a sua vocação ministerial. Quando ele pergunta: Pedro, amas-me mais do que estes? Que ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava dizendo: eu te disse lá atrás que você não seria pescador de peixe mais, e sim seria pescador de homens, de almas. E Jesus olha para Pedro e diz: apacenta. Eu tenho ovelhas e cordeirinhos para serem apacentados, e é você que vai fazer isto, como demonstração de que tu realmente me ama. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Isso aqui é uma alerta para aquele que exerce o ministério pastoral. Você quer dar uma prova de que ama Jesus? Cuide da igreja que está sobre sua responsabilidade. Cuide das ovelhas, do rebanho que o Senhor está confiando a você. Então, ele tem um reencontro com a chamada e com a sua vocação. E ali, Jesus, por 3 vezes, ordena que ele pastoreasse as suas ovelhas. Então, queridos, Tiberíades foi um lugar de reencontro muito especial para Pedro e para os seus discípulos, ou para os outros discípulos. Hoje também é chegado o tempo do reencontro na sua vida, não com as velhas práticas, não, mas com o milagre, com o perdão e com a vocação. Eu quero repetir: Deus está te chamando através desta palavra para um reencontro em 3 dimensões. Primeiro, reencontro com o perdão. Segundo, reencontro, deixa eu corrigir aqui, o encontro com o milagre, o encontro com o perdão, e em terceiro lugar, o encontro com a vocação. Você que já experimentou o milagre de Cristo e está afastado, está distanciado, o Senhor te chama hoje para você reencontrar com Ele. Ele que já operou tantos milagres na sua vida, Ele quer operar outra vez na sua vida. E nesse milagre, Ele quer lhe proporcionar perdão e, mais uma vez, reabilitar chamado na sua vida. Reabilitar a vocação. Você tem uma vocação. Deus vocacionou a você. Deus chamou a você. Deus escolheu a você, ainda no ventre de sua mãe. Você já era um eleito por Deus, um chamado por Deus, um escolhido por Deus.
É interessante dizer que essas coisas só nos são possíveis com um grande reencontro com o Senhor Jesus Cristo. Aceite reencontros com Jesus diariamente. Quando perceberes que o Mestre está como que distante, não porque ele se distanciou, mas às vezes somos nós quem nos distanciamos dele. Se aproxime dele e ele vai se aproximar mais e mais de você. Restabeleça a sua comunhão com o Senhor. Queira passar por novas experiências com o Senhor. Que esse Tiberíades signifique na sua vida o momento, o local onde você está sendo reencontrado com o Mestre. Quem sabe agora, onde você está através desta live, aí mesmo pode ser o seu Tiberíades. Estou dirigindo-me a você como porta-voz das verdades eternas de Deus. Tenha reencontros a cada dia com Cristo e veja diariamente Deus renovando a tua chamada, a tua vocação, a tua eleição. Mas eu estou vivendo num momento de decepção, de frustração. Porque esse momento que você está passando, assim como os discípulos passaram, foi só uma noite. A manhã de Deus está raiando da sua vida e Jesus desceu para a sua praia, para a praia onde você está, assim como ele desceu para a praia de Tiberíades, onde estavam os seus discípulos lá. Jesus também está descendo para a praia onde você está. Que praia é esta? Onde você está presente agora aí. Esta praia significa o Tiberíades de Deus para a sua vida. O lugar onde o Senhor está querendo marcar outra vez você. Marcar outra vez o teu entendimento, o teu coração. E você vai entender que os propósitos de Deus continuam firmados na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te ajude a continuar nesta caminhada. Que as frustrações e as decepções não te afastem de Deus. Ao contrário, te aproxime mais de Deus. Te aproxime mais de Jesus. O nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, o nosso Deus, repouse sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.